resgatar o cristianismo raiz, né? Porque hoje também, falar em cristianismo, eu me considero cristão. Falar evangélico já queimou seu filme, né? Então, eu procuro também resgatar. Nisso a gente vê uma similaridade, né? Então, assim, o espiritismo ele começa com Allan Kardec, né? Então, Allan Kardec ele foi tipo o precursor do espiritismo. Era um cara muito inteligente, diga-se de passagem, inteligentíssimo. E ele mostrou interesse pelo espiritismo porque ele não conseguia explicar. Especialmente na época, me parece que chamou a atenção dele, me corrija se eu estiver errado, o negócio das mesas girantes, né? Nas sessões espíritas, as mesas flutuavam, tal, né? Ectoplasma. Sim. Então ele começou a estudar isso. E ele começou a se aprofundar até que ele teve algumas experiências pessoais e isso marcou a vida dele. A experiência pessoal marcou a vida dele. No entanto, na mesma época... Você entende mais do que os espíritas, pelo jeito. Sei lá, não sei. Na mesma época... Os caras não sabem isso daí, a maioria não sabe. Então assim, na mesma época, então o espiritismo nasceu lá, nasceu na Europa, nasceu na França, né? Sim. Aí o que acontece? Final de 1800 e pouco, né? Por aí. Por aí. Então, aí o que acontece? Eu lembro que contemporâneo também nesse período, né? Ondine, que era um mágico, né? Que era fazia truque. Aquele que se libertava das coisas? Se libertava das coisas, mas ele era um mágico, né? Não era bruxo, nada, era um mágico. Ele começou a fazer shows para desmascarar falsos espíritas. Mas interessante que ele só desmascarava, ele mostrava o truque que era feito, né? Mas ele nunca atacou um espírita legítimo no sentido de eu faço sem cobrar, eu estou fazendo por amor. Então, todo aquele que ganhava dinheiro com o espiritismo, Ondine ia lá e desmascarava. E ele desmascarou muita gente. Isso fez com que o espiritismo ficasse muito desacreditado. Aí veio para o Brasil. O Brasil foi uma fonte assim enorme para receber o espiritismo e houve sincretismo aqui dentro. Muitas religiões de matriz africana influenciaram no espiritismo. Então, hoje a gente vê o espiritismo em várias vertentes, em várias versões. Quer dizer, no meio dessa barafunda toda, como é que a gente pode identificar qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Porque eu vejo, por exemplo, Chico Xavier era um cara do bem, né? Ele nasceu pobre e morreu pobre. Mas você vê, tipo um João de Deus, sabe? Ele criou um rebuliço de novo, trouxe outra dúvida para o povo. Então as pessoas hoje têm muito questionamento, né? Assim, o que é verdadeiro e o que é falso? Qual é a marca do verdadeiro e qual é a característica do falso? Né? Seria, sei lá, você como especialista... Então, é o seguinte, na realidade, eu vou responder as duas perguntas juntas. Tá. O espiritismo, de fato, existem vários médiums que realmente fazem esse trabalho. Na verdade, assim, do jeito que eu faço, dessa forma, à distância tal, eu desconheço, mas deve existir outros médiums que fazem isso sim. Tá? Inclusive, tem um amigo meu, que é o Guilherme Velho, ele tem desmascarado, como desmascarou aquele Fernando Ben, sabe? Fernando Ben até chegou a processar ele. Eu não acompanhei o processo, mas parece ser uma matéria no Fantástico, etc. O Guilherme Velho é um cara muito inteligente, que tem muito conhecimento. E o trabalho dele, ele conhece bastante espiritismo, ele vai desmascarar esses falsos médicos. Que é importante, porque é o que você falou. Às vezes o cara usa o nome de espiritismo, faz as coisas todas erradas, e aí quando o cara vai ver, o cara fala, espírita não. E rola porque hoje, pela estatística, né, me corrija se eu estiver errado, só 3% do mundo, né, a representatividade do espiritismo no planeta é de 3%. É muito pequena, né? Então, quando você vê nesse percentual pequeno, diante de 8 bilhões de habitantes no planeta, é um número pequeno. Aí você ainda encontra nesse meio um nicho que é corrupto, que é falso. E aí num nicho que não é bem espiritismo. Porque dentro do ambiente espiritismo. O espiritismo mesmo fica? é só Kardec. Não mistura com outras religiões. Sim. Então o cara fala, acender vela não é espiritismo. Fazer trabalho não é espiritismo. Sim. Espiritismo não mistura com nada das outras religiões. Não tem nada contra, cada um faz o que quer, mas... porque oferecem, tipo, despacho pro espírito. Quer dizer, o espírito ele precisa de galinha, precisa de farofa, precisa de pinga. Quer dizer, né? É um ser material. Há controvérsia, tem gente que diria que precisa. Se precisa, mas porque ele não está bem o suficiente para ajudar e para ser do bem. Essa é a questão. Né? Então, Mas quando eu era criança, perdoa de interromper, quando eu era adolescente, eu chutava macumba, eu pegava a pinga da macumba, fazia caipirinha, sabe? Não tava nem aí, nunca aconteceu nada comigo, entendeu? Fazia caipirinha na macumba. Fazia caipirinha. Né? Então, assim, nunca aconteceu nada, né? Não, mas é assim, quando nas macumbas ficam os obsessores, os espíritos das trevas ali.
que talvez você veja mais ou menos como o diabo, talvez. Isso, sei. tá. Como entidades do mal. Isso. Se você vai lá, chuta. Outro dia eu vi você falando que eles existem e tal, que eu concordo plenamente. Você chuta, o que eles fazem? Eles vão lá encher teu saco. Porque você tá, tipo, atrapalhando eles. Então, por exemplo, eu vejo espíritos e ouço o tempo inteiro. Então, outro dia eu tava no mercado e fica sempre uns espíritos do lado da bebida. Por quê? Eles já morreram, são homens que já morreram, e eles querem bebida, mas não tem bebida onde eles estão. Então, o que eles fazem? Eles vêm para cá para poder beber com as pessoas, mas não é, tô falando da pessoa que toma um drink aqui, eu digo, é a pessoa que fica loucona todo dia, que gosta de beber em excesso. Uhum. E aí, eles se alimentam da energia dessas eles pessoas, dessa energia, isso? exatamente. Porque ele não pode absorver o álcool em si. Exato, né? não o álcool em si. Então, tipo, ele vai numa garrafa vazia, ele não consegue absorver. Sim. Então, ele vai absorver junto com aquele encarnado para sentir essa mesma sensação. Por isso que, às vezes, a pessoa fica bêbada demais e faz coisas que não seria... Claro que tem a questão de hipotálamo e tal. Tem. Né? Mas também tem gente que fica irreconhecível quando bebe. Sim. Que tipo, ele está sendo tão dominado pelo espírito. Por exemplo, tinha uma mulher que falava para mim assim, Eduardo, meu marido bebe, chega em casa e come feijão. Só que ele não gosta de feijão. Aí no dia seguinte ele fala que não foi ele que comeu feijão, mas foi ele. Aí eu percebi que era um espírito que comia por ele. Isso acontece mesmo, com frequência. Aí o que esses espíritos fazem? Eles ficam, por exemplo, ali na seção de bebidas. Aí por que eles estão fazendo ali? Eles estão esperando para ver se vem uma galera. Então no mercado tem os obsessores que estão no mercado. Tem em todo quanto é lugar. Tá. E aí eles ficam esperando para ver se vem tipo 6 pessoas lá para fazer um churrasco, levam um monte de bebida e eles vão juntos. Porque eles vão beber com os caras, entendeu? Entendi. E aí outro dia eu cheguei, quando eu comecei a ver espíritos, eu não tinha muita manha disso daí, eu cheguei e falei, só os bêbados aí. Entendeu? Eu ficava provocando os caras, só que os caras me atacavam, e é meio ruim. Começou a ver